Para a gente entender melhor a gente mesmo, a gente tem que entender o mundo que nos cerca, o mundo, o local, enfim, a qual estamos inseridos. E como já foi mencionado em um vídeo anterior, aqui vai algumas curiosidades geográficas que também faz pra gente compreender melhor, né, ter essa noção do mundo que nos cerca. Os 10 países em extensão territorial os maiores são Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, depois vem o Canadá com mais de 9 milhões, China também com mais de 9 milhões, Estados Unidos, depois vem o Brasil com mais de 8 milhões, Austrália com mais de 7, Índia com mais de 3 milhões, Argentina com mais de 2 milhões, aí vem em sequência Cazaquistão e Argélia. E quanto à população, você já percebe que alguns países já, sai já entre outros. Vê essa questão da diferenciação entre o tamanho do país e a população, né? Como na Rússia, que é imensa, mas tem a questão que boa parte tem aquela parte lá de gelo e tudo mais. Na Austrália tem aquela parte do deserto e assim por diante. Aí em população, a gente tem a Índia, né? Que sempre brigou mais a China ficava em primeiro lugar, mas a Índia acabou superando, porque não tinha aquela política como a China, né? Um filho por casal, e parece que agora eles mudaram essa política, né, por conta desse declínio. Aí, mas não é tanto que afeta eles. Aí depois da Índia com mais de 1 bilhão e da China de 1 bilhão, os Estados Unidos, bem atrás, né, assim como os demais, com 347 milhões e mais um pouco. Indonésia com seus mais de 285 milhões, Paquistão 255, Nigéria com seus 237, né, Paquistão e Nigéria passando na frente do Brasil, e o Brasil está mais estagnado, né, com seus 212 milhões, né, seus mais de 212 milhões. Aí vem Bangladesh, que também passou bem, né, alguns países que estavam em sua frente, a Rússia, 143 milhões e pouco, Etiópia, 135. Se você for pegar um mapa de Bangladesh e Rússia e fazer a comparação, é de você ficar abismado, né, Bangladesh ali, se eu não estou enganado, já fez parte da Índia, e é bem próximo o caos, né, em questão de população e tudo mais. E nas sociedades mais cristãs, enfim, a população está mais em declínio, e essa parte dos, né, que pratica o islamismo está aumentando, né, não tem muito esse controle de natalidade. A Etiópia é mais dividida, né, mas essa parte, enfim, é muçulmana, Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Indonésia. Aí vamos para as 10 maiores economias, e também questão de poder de compra, né, os Estados Unidos em primeiro, mas em poder de compra fica em segundo, e a China em segundo, mas em comparação ao poder de compra, né, bem alto, passa dos Estados Unidos. Aí em PIB a Alemanha, né, vem logo depois, com seus mais de 4 trilhões, depois vem o Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Canadá e o Brasil, né. O Brasil já foi o sexto, se eu não estou enganado, já ficou na posição sexta, e também já chegou até a 12ª. Vamos ver, né, se vai voltar de novo ali próximo da casa da quinta posição. Em poder de compra, o Brasil ficaria um pouco, né, mais à frente em relação a outros. China em primeiro, Estados Unidos, difícil, né, de passar desses dois, aí vem a Índia também, que vai se surpreendendo muito. Aí a Rússia, o Japão, a Alemanha e a Indonésia, para poder vir o Brasil, depois a França e depois o Reino Unido. Porque assim, só pegar o PIB e dizer se um país é rico ou pobre só com PIB, ele acaba sendo pobre ou rico, mas o que vale mais? Só é o PIB, e o PIB per capita, ou o poder de compra, ou o que é melhor, você querer morar num país rico, nesse sentido de PIB, ou nenhum que tenha melhor poder de compra, que tenha um melhor IDH, né, que é o que acaba tendo um maior impacto sobre a vida, né, da qualidade de vida das pessoas. E quanto ao PIB per capita, já vem o Luxemburgo, né, um país pequenininho, mas que é altíssimo no PIB per capita. Aí eu já teve em anos anteriores Mônaco, Liechtenstein, né, esses países menores, enfim, Irlanda, Suíça, Noruega, Singapura, Estados Unidos. Nessa parte de economia, de militarismo, né, os Estados Unidos sempre está à frente, mas em questão de IDH, né, de qualidade de vida, claro, isso em relação com os países em desenvolvimento, enfim, mas em questão dos países desenvolvidos, né, os Estados Unidos não é tão assim, tá ali no finalzinho. Enfim, Islândia, Catar, Macau, Dinamarca e Austrália, né, sendo que quando aparece Macau, Hong Kong, que são regiões administrativas especiais da China. Por isso que não aparece na posição, aparece nesse tracinho, porque tá ali naquela classificação, mas como não é bem um país, aí acaba não ocupando a posição exata. Em compensação, o Brasil fica ali na posição 76. Ali, a China também tá ali por volta, né? Porque o tanto de gente, se realmente, para poder ter uma noção que realmente as pessoas estão produzindo, né? As produções, não é só em relação ao território, porque o Brasil, por exemplo, tem um território que gera muitos recursos. Então, se realmente toda a população tivesse em uma ideia, né, produtiva, ali gerando serviços e produtos, ali ia ser um exemplo que o nosso PIB per capita seria muito maior. Em consequência, o nosso PIB já era para ser bem maior, né, pela condição de território favorável que a gente tem, né, das nossas riquezas, mas que não são bem aproveitadas, porque a gente foca muito no sentido, né, agropecuário e envia para os outros países que fazem, né, aquela produção ali mais complexa e depois devolve para a gente acaba pagando sempre mais caro com todo esse processo. E chegou uma parte bem interessante, a questão do IDH. Suíça dispara, depois Noruega, Islândia, Hong Kong, é uma região administrativa, aqui já está, né, ocupando a 4ª posição, mas enfim, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Alemanha, Singapura, Holanda, Austrália. E o Brasil
infelizmente, não é um dos melhores quando se diz em questão de IDH. Em questão de PIB tá indo até bem e tudo mais, mas também, né, se não tivesse, com o tanto de recursos que tem, mas em questão de IDH, tá ali no nível médio. Mas tá atrás de países como Peru, olha os demais outros, Azerbaijão, Equador, Sri Lanka, México. A China também não é tão bem assim em questão de IDH, mas enfim. Cuba, né, tem essa questão aí, tem como é que fala, as pessoas que dizem que têm suas dúvidas sobre Cuba, mas em relação de Cuba e Haiti, por exemplo, Cuba é muito melhor, né? Se eu não me engano, um dos países da América Latina, que fica uma classificação ainda bem em relação à nossa realidade boa, é o Uruguai e o Chile. Deve ficar ali na posição 40 alguma coisa nesse sentido. Para ser mais exato, né, segue esse gráfico, não dá para ver bem, mas mais ou menos dá para ter uma noção. Chile, né, que ocupa na posição geral a posição 44, Argentina 48 e Uruguai 52, que são ali os países, né, que estão bem ao sul, muito, né, que tem um desenvolvimento muito alto em relação aos demais da região. Assim como se a gente for pegar o sul do Brasil, né, se estendendo para o sudoeste e para o centro-sul, pegando essa parte aqui, é a parte desenvolvida. E aí nós temos o restante, né, que é a parte de desenvolvimento, o norte, o nordeste e a demais parte da América do Sul. E a Argentina, né, mesmo com todas as crises, tem esse IDH, né, bom. Enquanto aqui na América do Sul a gente tem Chile, Argentina e Uruguai, né, aqueles países ali mais polos em questão de qualidade de vida, na parte Centro-América, né, América Central, a gente tem o Panamá, Costa Rica, e na parte mais insular, né, República Dominicana e Trindade e Tobago. Sendo que países grandes como os Estados Unidos têm uma qualidade de vida, assim, de forma geral, em quase todos os estados. Agora, de toda forma, né, como no Brasil, que ele a gente sabe muito bem que o Centro-Sul, em relação ao Norte e Nordeste, é diferenciado, vale como fazer uma comparação, pra gente ter mais ou menos uma noção, né, da nossa realidade. Claro, isso que não interfere o nacional com o estadual, a gente é o mesmo país, só que fazer uma avaliação ali com o IDH, enfim, fazer essas comparações na questão de estado. Porque tem alguns estados, né, que já vai ficar bem à frente no âmbito, né, nacional ou em relação aos outros estados, mas mesmo assim ainda vai perder para muitos. E para a gente mudar, né, nosso país, a gente precisa fazer nossa parte, entender como funciona todos os processos, todos não, né, o que é possível, viável, diante de nossa condição acadêmica, enfim, e, né, buscar o que dá para fazer. Enfim, fica esses dados, essas curiosidades, e dá para tirar muitas informações a partir desses dados, se a gente for parar, né, bem para pensar, uma coisa influenciando a outra, né, e nesse mundo globalizado, os países estão muito interligados entre si. Então, para buscar medidas, para buscar paz, né, amenizar a questão da fome e todas as outras questões, precisa, né, da observação desses dados, entre outros.